se tu abre a cabeça lá e mexe bem no lugar onde tá o Parkinson, bota um eletrodo pra ele gerar um choquezinho que vai mudar a frequência que tava sendo antes, eu achei que isso poderia ser uma cura. Tipo, eu manipulei o cérebro pra ele não ter mais essa informação nele. Não é isso. Não é. Apesar de ser muito preciso e milimétrico, o nível de origem da doença é microscópico. É muito mais profundo do que isso. Quando tem uma disfunção na comunicação dessas células e essa eletricidade eu vou tentar corrigir um pouco com a cirurgia, essa conversa dos neurônios eu vou tentar, como se tivesse um monte de neurônio fazendo bagunça, um atrapalhando o outro, e a gente vai tentar com um eletrodo. Chegou um inspetor na sala de aula, vamos ficar todo mundo calado pra gente poder ouvir a aula, vamos falar assim. Então a cirurgia faz isso, ela tenta regulamentar um pouco dessa conversa que tá desorganizada. Mas o que faz a pessoa conversar demais, você não consegue chegar lá. Tá lá Como se tivesse um aluno problemático, entre aspas, um aluno que tá passando por algum problema em casa e por isso ele bagunça na aula. Você pode chegar e tentar fazer ele ficar mais calado na aula, mas pra você descobrir por que ele tá sendo bagunceiro lá na casa dele é muito mais profunda. A gente ainda não conseguiu chegar lá, a gente tem algumas pistas, mas até nas pistas que a gente tem, a gente tá apanhando. Por exemplo, um dos principais mecanismos do Parkinson, não quero ser muito técnico, mas é o acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína que fica defeituosa. Ela se acumula como se fosse alguma coisa na... Vamos supor, você quer cozinhar na sua cozinha. E aí começa a acumular um monte de coisa que você não precisa, ocupando espaço, não consegue mais cozinhar direito. É como se acontecesse mais ou menos isso nos neurônios com o acúmulo dessa alfa-sinucleína defeituosa, porque ela não consegue se dobrar direito, então ela vai formando uns acúmulos que ficam ali, atrapalhando. Então alguns tratamentos estão sendo tentados para tentar estão tentando atacar esse acúmulo de alfa-sinucleína ou corrigir esse tipo de defeito. E aqueles medicamentos que atacam a alfa-sinucleína ou a neutralizam de alguma maneira não estão sendo bem sucedidos. Tiveram alguns estudos recentes nos últimos anos de medicamentos que atingiu essa proteína e tudo, de alguma maneira direta ou indireta, e infelizmente não teve resultado nos sintomas. Ou seja, ainda estamos apanhando com esses mecanismos mais profundos, no caso da doença de Parkinson, para tentar resolver a causa e, quem sabe, o neurônio voltar a fazer o que ele deveria fazer. E essa dificuldade de comunicação do neurônio, também no caso do Parkinson, é por causa da falta da famosa dopamina. Tem uma região cerebral chamada substância negra, em que essa dopamina começa a faltar. Aliás, as células da substância negra que estão produzindo dopamina começam a falhar e ela não consegue mais agir naqueles próximos ali, naquelas outras regiões onde ela agiria. Então, imagina que tem um circuito de uma região conversando com a próxima, tipo um rally com vários pitstops, né? No cérebro quase todo é assim, né? Você tem que fazer alguma função, essa função é, sei lá, imagina uma empresa cheia de... uma equipe de trabalho com várias estações de trabalho que funcionam de maneira coordenada, e aí de repente um grupo dessas estações ali não está mais dando a informação que devia dar para a próxima, e a próxima tenta compensar no começo, não consegue, daqui a pouco todo aquele fluxo de trabalho está prejudicado. Então começa na substância negra, entre aspas, do ponto de vista cerebral, a falta de dopamina, e essa dificuldade na produção de dopamina vai comprometer a comunicação com as próximas regiões cerebrais daquelas funções, por exemplo, os movimentos, e aí por causa disso, os movimentos vão ficar paralisados, ou lentos, ou vai ter rigidez, ou vai ter tremor. Então o tratamento visa muito hoje ainda repor a dopamina de um modo sintético, ou evitar que os mecanismos que destroem a dopamina façam isso, como se fosse colocar um escudo na dopamina que está ali, ou fornecer imitadores dessa dopamina para essa comunicação desses departamentos voltar a acontecer da maneira como deveria, e o movimento lá no final voltar a ser fluido, a ser eficaz.